Mas a gente tem outras obras também no século XIX que vão trazer muita coisa pro século XX. Pensar em Médico e o Monstro, por exemplo, Retrato de Dorian Gray e Drácula, de Bram Stoker, né? Então são algumas obras que vão também criar alguns paradigmas do que vai ser o cinema de terror posteriormente, né? O Médico e o Monstro vai contar a história do duplo, sabe? Que é uma história repetidíssima, inclusive, em Vértigo, por exemplo. Vértigo, Metrópolis, Substância, enfim, Cisne Negro. E são filmes que também tem um pouco do Dorian Gray, também tem um pouco do Frankenstein. Perfeito. Então, no Médico e o Monstro, a gente tem a história de um cientista, um médico, mas um cientista. De novo, a ideia da ciência... Gente, de novo, século XIX é o momento em que as ciências chegam como a promessa da vida boa. Então, essas histórias vão pipocar ali no século XIX. Inclusive, apresentando os medos com relação a isso, sobretudo pelos românticos. É um momento de muita experimentação da medicina também. Sim. Então, tipo, a gente não sabia qual era o potencial máximo que a gente poderia chegar e nem os problemas que a gente conseguiria nesse processo. Sim. E aí, o Frankenstein, ele vai, inclusive, discutir essas experimentações e qual o limite ético para isso. Né? O cara pegava corpo nas tumbas para fazer Frankenstein. Pegava os corpos nas tumbas, pegava o cérebro nas faculdades e montou um monstro ali, um pedaço de cada pessoa. O Médico e o Monstro é um médico que cria a vida, cria o duplo de si e divide a parte boa e a parte má. O quanto isso não vai reverberar na história, né? E a ideia do duplo como a manifestação do mal, o presságio da morte, é literalmente todo filme que tem a ideia de doppelganger. Do duplo. O duplo é sempre essa manifestação da morte, a manifestação do mal, o perigo. E, mais uma vez, não é necessariamente histórias que você vai... gente, ler subtexto dos filmes, né? Não é pegar só o texto. Essas influências, elas não vão surgir somente... no roteiro, algo falado. Sim, no roteiro, nessa ordem mais textual, mas no primeiro plano, ou seja, tem que ter uma pessoa e o duplo dela, literalmente ali, como é o Cisne Negro, como é o Substância, etc e tal. Não, mas a representação de uma pessoa boa e a pessoa má, que tá sempre com ela, enfim, é a ideia do duplo, que aparece... E é o caso de Vértigo, por exemplo. É isso. A manifestação do duplo não é necessariamente alguém que é dividido, mas uma segunda pessoa que leva o personagem ao perigo, né? Enfim, então Médico Monstro é esse filme. O Retrato de Dorian Gray é essa ideia da beleza, né, do homem que deseja ser belo para sempre. E que é o que está cada vez mais em voga nas discussões culturais, tanto é que a gente viu Substância e o sucesso que fez, porque é uma obra que discute questão de beleza, de aspiração de você ser perfeito, a vida eterna, você poder trapacear o tempo e a morte e você continuar vivo e o seu envelhecimento ir para um outro lugar, um objeto que não faz parte de você. Sim. E aí é de novo esse desafio da morte, né? No sentido do século XIX, de superar Deus, de superar o próprio corpo. E trazer uma maldição também, né? A maldição. E aí, essa noção de beleza também sempre contextualizada, né? O que é beleza no século XIX e o que é beleza no século XXI. E aí a gente viu, em Substância, essa noção de beleza, por exemplo, em como a Elizabeth e a Sue enxergam a beleza e como a indústria enxerga a beleza e, portanto, pressionam elas a ser o que são, né? E no Retrato de Dorian Gray nós temos esse sujeito que faz um pacto e, portanto, rejeita Deus nesse sentido para ser belo para sempre. Ele ganha um quadro de um amigo que era apaixonado por ele, né? Sim. Que até esqueci o nome, é Basil, talvez, sim. o nome do personagem. E aí, conforme as suas ações enquanto pessoa bela são imorais, ele vai deteriorando cada vez mais o quadro, a sua matriz, né? Assim como Substância, de novo. E é o que também tem alguma relação com a história dos vampiros, né? Porque o vampiro surge como uma figura que, tipo, é o cara sedutor que vai seduzir a mulher pra fazer algo muito cruel com ela. Na verdade, o vampiro, ele surge como uma figura é mais antigo, né? Século XVII já tinha contos de vampiro, mas a literatura mesmo veio um pouco antes de Bram Stoker, que foi o segundo ou terceiro livro sobre. Teve o Vampiro, de fato, que eu acho que é de 1819, que é do Polidori. Isso. Então, o Vampiro é um dos primeiros, eu acho que é o primeiro livro de vampiro no século XIX, nessa época dos românticos. Mas
a história original dos vampiros, assim, porque quando a gente fala história original... Começa como lenda urbana, então cada cultura vai ter uma forma de abordar diferente. E que não tem nem nome de vampiro ainda. Então, assim, existe uma criatura lá na noção dos gregos, por exemplo, que hoje a gente enxerga eles como vampiro. Mas não tinha a palavra vampiro ainda. Sim. Já é uma noção mais moderna. Século XIX? Século XIX. Por aí. O XIX, que é o Polidori, enfim, o Drácula, enfim. Então, essa noção do vampiro, ela vai se adequando ao seu tempo histórico. Inclusive, a galera que fica aí, mas vampiro não brilha. Esses vampiros do século XXI ficam brilhando e etc e tal. Pois é. O primeiro vampiro também não tem nada a ver com o vampiro que você tá pensando. Tá, sabe? A noção de qualquer uma dessas criaturas. O Frankenstein do século XIX, lá da Mary Shelley, por mais que seja uma base de tudo, é diferente no século XXI quando a Coralie faz o Substância. Assim como é diferente como o Cronenberg faz a Mosca, sabe? Que também é uma espécie de Frankenstein, sabe? Então, essa noção, ela vai mudando com o tempo. O vampiro, ele também muda. Se ele antes era uma figura asquerosa e tudo mais, no século XIX ele começa a ser retratado como uma figura sedutora. Mas ele até surge como um cara que, tipo, ele não chega a ser sedutor, mas ele é um ser humano que aparentemente é normal, só que a boca dele entrega mais, porque ele tem a questão do bafo, que ele já foi escrito no começo como essa figura que, tipo, ele abre a boca e tem um gosto de morte na boca, sabe? Ele tem uma dupla face. Ele se manifesta como uma figura sedutora, mas no momento de vulnerabilidade da sua vítima, ele se aparece revela, como de fato ele é. É mais depois, até com o Nosferatu também influenciou muito esse vampiro decrépito, que é o que o Robert Eggers quer trazer de volta no filme do final do ano. Mas aí veio a obra da Anne Rice, que trouxe esse vampiro sedutor, vampiro charmoso, até com um filme Entrevista do Vampiro que veio depois também. Aí, o próprio Drácula. O próprio Drácula, que é um pouco os dois, na verdade. Um pouco os dois. E o Drácula, o filme, é o Bela Lugosi, com essa figura de cabelinho pra trás, roupa muito bem arrumada e tudo mais. O do Gary Oldman é um cara que ele é um monstro decrépito no começo, mas quando ele sai do castelo dele, ele tá como um homem bonitão. Gary Oldman, um gataço lá. Perfeito. E aí a figura do vampiro é interessante, né, Matheus? Porque, de novo, não precisa ser a manifestação do monstro vampiro o tempo inteiro. Mas como a noção de vampiro está inserida no âmbito popular. Então, se a gente pensar, por exemplo, A Mulher de Todos, do Rogério Sganzerla, ele constitui a figura da Helena Inês como uma mulher vampira. Por quê? Porque ela possui homens. Através da sua sedução, ela possui os homens. Se a gente pegar, por exemplo, de novo, Garota Infernal, é uma vampira, a Megan Fox. E o que ela faz? Ela seduz os homens e os devora. E é literalmente isso que a gente descreveu do Drácula. Ela é uma figura sedutora, bela, inclusive o grande ícone sexy da indústria naquele momento, depois de Transformers. E aí ela seduz esses homens nos filmes e imediatamente depois manifesta na boca, sobretudo, a sua verdadeira face, a sua verdadeira forma enquanto vampiro. Mas a gente pode pegar também, por exemplo, o Vício do Abel Ferrara. Que ele constitui a ideia do vampiro como esse cara sedutor, mas aquele que te seduz para usar as drogas, né? Que fala muito sobre os medos da época. Sim. Essas drogas estavam crescendo muito nos guetos americanos. Sim, perfeito. E recentemente teve um filme que é terrível, horrível, mas que é interessante a gente discutir nesse sentido, que é o filme do diretor chileno, esqueci o nome do diretor agora, mas que fez o... Pablo Larraín? Não. Eu não sei se é o Larraín. Eu acho que é o Larraín. Ele fez o filme sobre o Pinochet. E ele representou o Pinochet como um vampiro. Não vi o filme. E aí é um pouco disso. É a figura que era sedutora porque conduziu as pessoas àquelas atrocidades, mas que no final das contas era essa figura decrépita que levou todo mundo à barbárie e tudo mais. Mas o vampiro é uma criatura que é controversa. Por quê? No século XIX, né? Porque é isso, é aquele negócio que a gente estava discutindo, é tudo contextualizado, né, naquele momento. E século XIX, na Europa, sobretudo, é um momento histórico muito marcado pela perseguição aos judeus, por exemplo. E se discute muito na literatura que o livro, o Drácula, está muito imbuído da perseguição aos judeus. Dessa xenofobia, da migração judaica, porque basicamente o Drácula é esse sujeito... É uma figura de um país distante. Um país distante e tudo mais, que vem pra grande cidade e leva a praga
né? Leva a praga e começa a trazer as pessoas e tudo mais. E aí se discute muito que essa figura do vampiro é a figura do judeu que vai entrando nos países europeus e corroendo a cultura local e etc e tal. Enfim, é uma discussão dentro da literatura e que está muito presente na ideia do vampiro. Porque, mais uma vez, essa noção da sedução do vampiro é como essa sedução vai se manifestar em cada tempo histórico. Lá no Garota Infernal é essa moça que seduz os homens. O Sganzerla também é essa moça que seduz os homens. O Abel Ferrara é o vampiro que seduz as pessoas a usar as drogas e conviver naquele gueto onde, enfim... Então, cada criatura ela vai se modificar suas características. É o Crepúsculo também, né? É o vampiro que se adapta aos desejos da jovem adolescente. No fim das contas, todas as versões desses monstros estão falando sobre o tempo histórico delas. Total. Porque é inevitável. Total, inevitável. E mais do que isso, assim, a gente pensar o século XIX também, a gente está contextualizado no capitalismo industrial e tudo mais, e no romantismo, e isso vai... E todas essas características reverberam nesses filmes, nesses livros, e posteriormente no que vem em seguida, no século XX. E por isso que quando a gente fala que o cinema de terror essa base do século XIX, essa base da literatura do terror do século XIX e do teatro do século XIX, vai ser a base para o cinema de terror no século XX. Porque tá ali tudo. A gente pegar Frankenstein, a gente pegar Retrato de Dorian Gray, a gente pegar o Magic e o Monstro, pegar as histórias de vampiro dessa época, porra, é tudo que o século XX construiu. Aí vocês vão falar, tudo? Só existe filme de monstro, então? Não, cara, porque se você pega os filmes de espírito, é isso também. Sabe? Como a gente falou, os filmes de espírito que falam sobre o medo do digital, sim, medo do vídeo. Sim, sim. Só que aí é isso, é a adaptação desses contextos para um outro momento histórico, sabe? O Frankenstein ele se manifesta de outras maneiras. Enfim, então um pouco aí de percorrer sobre essas características dos monstros e tudo mais.